Pauta Livre começando, mais uma semana, e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, voltado para as mulheres, ainda estamos no mês de outubro, e vamos falar sobre a saúde da mulher. Hoje estamos aqui com a doutora Carolina Queiroz, ginecologista. É um prazer, doutora, trazer a senhora aqui para conversar desse assunto importante, né? Que apesar de sempre existir as questões voltadas para a saúde da mulher, ainda tem muito tabu em volta disso. Com certeza. As mulheres têm que se conhecer, se respeitar, seu organismo, conhecer seu funcionamento, e fazendo isso ela vai ter muito mais saúde. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão da prevenção e da mulher prestar atenção no próprio corpo, de saber como perceber que tem alguma coisa diferente, da necessidade de ir sempre ao ginecologista. Isso. Essa prevenção, ela já começa na menina, né? Então, pré-menstrual, às vezes até eu atendo crianças com queixas, e o pediatra pode encaminhar também. Mas começa com as meninas pré-menstrual ou na primeira menstruação, que a gente chama de menarca, e ela vai ter esse acompanhamento a vida toda, até ficar velhinha. A gente vai estar acompanhando e orientando os exames a serem feitos. O ginecologista acaba sendo o médico da mulher, né? E conforme haja necessidade, vamos encaminhando para um cardiologista, mas nós que fazemos esse primeiro atendimento, essa triagem. Tem o primeiro contato, né? Primeiro contato, né? O alerta para a mulher sobre os problemas em geral, e orientamos sobre os hábitos de vida, como ser saudável. Então, tudo isso faz parte da saúde da mulher, e também ela se conhecer o próprio organismo, perceber as coisas acontecendo. Doutora, a senhora percebe que há uma certa resistência das mulheres em relatar se está acontecendo alguma coisa diferente e de perceber isso no próprio corpo? Sim, muitas vezes a mulher, ela tem essa resistência, ela percebe às vezes e tem uma negação, nós chamamos de negação. Muitas vezes ela percebe, mas pelo medo, né, existe aquele medo de ter uma doença grave, o medo do câncer, e ela acaba não procurando médico, ou então ela faz um exame, tem uma suspeita, guarda na gaveta e não procura ajuda, não fala para a família. Isso acontece muito. E eu sempre tento alertar o paciente. É melhor você procurar o atendimento e resolver, ver se tem tratamento, do que você não procurar ajuda, porque depois vai avançar, vai ficar muito pior. O autoexame e a prevenção é muito importante, né, nesse passo aí. Muito importante. E em relação às doenças sexualmente transmissíveis, como é que a senhora percebe dentro do consultório, assim, essa relação das mulheres com esse assunto, que eu acho que, além do câncer, né, do câncer de mama, as doenças sexualmente transmissíveis é ainda pior para se tratar, né? Dentro de casa, quando é mais jovem, e talvez com o marido posteriormente. Como é isso? Com certeza. O que a gente percebe é que a prevenção muitas vezes não é realizada, né? Então, existe a resistência de usar a camisinha. Essa resistência existe nos jovens, é muito comum isso acontecer. Os jovens, eles não querem usar, de repente eles não viram, como nós que somos mais experientes, não mais velhos, mais experientes, vimos, né? Eu, quando era menina, vi Cazuza sofrendo com HIV. Essa juventude nova já vê um HIV com outra roupagem, diferente, que já tem o tratamento, né? Tendo o diagnóstico. Tem um tratamento, ainda não tem cura, mas tem um tratamento, tem como você viver com qualidade de vida. Então, existe uma resistência a usar a prevenção, a camisinha. Muitas vezes, o anticoncepcional, eu falo, o anticoncepcional previne gravidez. Mas a doença, a gente vai ter que usar a camisinha. E um dos cânceres, depois da mama, que mais mata o colo do útero, ele é causado pelo HPV, que pode ser prevenido somente pelo uso da camisinha. Sim. Então, é só prevenir.
Entendi. E a gente, o HPV tem a vacina também, né? Tem a vacina também. A vacina, ela é mais atual, Sim. né? Então, agora, há poucos anos, que o Ministério da Saúde colocou no nosso calendário, né? E ainda é só para uma faixa etária. E qual é a eficácia? É muito boa a vacina, né? Ela é bem eficaz para prevenção. Ela não... A gente tem vários tipos de HPV. Ela pega os de maior risco de causarem câncer do colo do útero. Sim. Então, é uma eficácia alta. Inclusive, é indicado para os meninos também. Né? Tem indicação dos meninos fazerem uso da vacina. Mas mesmo com a vacina, é importante o uso da camisinha. Sim. A senhora falou dos meninos, né? A gente está falando, claro, da saúde da mulher, dos cuidados que a mulher precisa ter para evitar doenças, para prevenir, para tratar, para cuidar. Mas o que a senhora percebe em relação às doenças sexualmente transmissíveis voltadas para o homem? A procura é menor? Bem menor. Nós temos essa dificuldade ainda. A gente detecta na mulher e o correto eu detectei na paciente, ela fala, meu parceiro precisa usar medicação? Não, ele tem que ir ao urologista. E isso muitas vezes não acontece. Então, isso é importante. Agora, isso vem mudando. Com a questão do câncer de próstata nos homens, que tem sido cada vez mais frequente também, os homens estão começando a entender a necessidade da prevenção. Sim. Então, eles já estão começando a procurar mais o atendimento. Porque senão se torna um ciclo, né? A mulher procura, ela tenta se cuidar, mas o parceiro não enxerga, não procura também o atendimento, né? Não enxerga o problema e não procura o atendimento, né? Com certeza. E agora falando sobre como os métodos anticoncepcionais. Queria que a senhora falasse um pouco para quem está assistindo a gente, qual o mais indicado, quais são e como é que funciona, assim. O método anticoncepcional, ele tem que ser individualizado, né? Então, cada mulher, cada faixa etária tem sua indicação. Então, varia muito como que é o ciclo menstrual da mulher. Se ela tem cólicas, ela pode estar usando o anticoncepcional oral mesmo, que ele pode ajudar a controlar o ciclo, diminuir o sangramento, as dores. Mas nós temos outras opções também sem os hormônios, como o DIU de cobre e outras vias além de oral e o DIU, como o adesivo, né, e o anel vaginal, que nós conversamos também. Então, quando a paciente procura o ginecologista, nós oferecemos todas essas opções para ela e aí vamos decidir juntas. Eu sempre falo para a paciente, suas opções são essas. Você vai usar vai ter esses efeitos, né? E a gente vai passando. O médico não vai impor um método, ele vai oferecer. Mas tem o que mais se adequa, né? A cada quadro do paciente. Isso. E às vezes a paciente tenta um método, não tem como a gente prever, pode ser que não dê certo. A gente troca, muda, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitas opções. E qual mais buscada? Ainda é a pílula anticoncepcional. Apesar dos medos de hormônio e dos riscos de trombose, problemas vasculares, a pílula ainda é mais procurado e, para algumas pacientes, é um bom método a ser escolhido. Aí depende de cada um, é individualizado. Entendi. Qual que a senhora indicaria, assim, desses métodos todos que tem? Qual que a senhora acha mais seguro, mais eficaz, de forma geral, independente do caso específico de cada um? Hoje em dia está se havendo essa grande procura pelo DIU, e não existe só um tipo de DIU, né? O dispositivo intrauterino. Existem uma gama de DIUs, né? De dispositivos. Então, nós vamos... É uma boa opção por ser seguro, né? É muito seguro para a paciente. E também é um método confiável
e ela vai poder ter um método mais prolongado, né? Então, ela coloca o DIU, ele vai durar 10 anos, o outro vai durar 5 anos. Então, são opções de longa duração. Método para se prevenir não falta, né? Não falta, é só procurar o ginecologista. Pauta livre no Bocão News. Estamos aqui com a ginecologista, a doutora Carolina. E vamos voltar a essa questão das DSTs, porque é importante, né, falar sobre isso. E agora voltando para quais são os sinais que o corpo pode dar dessas doenças mais comuns, a sífilis, o HPV, o que é o corpo da mulher, como é que ele alerta para isso, doutora? Algumas doenças dão alerta, né? Por isso que é importante a mulher conhecer o próprio organismo. Então, ela vai perceber um corrimento, um prurido, a coceira, né? Sim. Um vermelhidão, um desconforto. Às vezes não é nenhum sintoma, mas ela sente que tem alguma coisa diferente. A gente sempre acaba percebendo de alguma forma, né? Por isso que é importante conhecer o próprio organismo. Ou alguma coisa está estranha. Então, ela vai procurar. Algumas doenças não possuem sintomas. E aí, essas são as mais perigosas, como o HPV. Muitas vezes o HPV no colo do útero, ele é assintomático, ou ele só vai ter sintomas depois de muitos anos, quando já tem um próprio câncer mesmo. Sim. Então, a gente não quer que a paciente chegue nesse ponto. Ela, fazendo o preventivo, ela já consegue detectar o HPV e tratar antes que vire um câncer, né? Antes que dificulte mais o tratamento. E aí, com isso, só indo ao ginecologista regularmente, né? Isso. Tem que manter essa periodicidade com o médico, porque o cuidado só vem assim, né? E o nosso corpo, então, tem que estar alerta para isso, né, doutora? Nós temos que ter consciência do nosso próprio corpo. Doutora, obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Foi ótimo essa conversa. Eu espero que vocês aí de casa também tenham gostado. E vamos prestar mais atenção aos sinais que o corpo dá, né? Porque só assim a gente consegue prevenir e só assim a gente também consegue cuidar. A gente se vê na próxima semana. Até mais.